A área de trabalho da fonoaudiologia pode ser bem mais abrangente do que você pode imaginar. E quem vai contar um pouco sobre isso no episódio de hoje do Fala Tuiuti é a professora do programa de mestrado e doutorado em Saúde da Comunicação Humana, doutora Rita Tonock. Bem-vinda, professora. Olá, Amanda. Agradeço a oportunidade por compartilhar minhas vivências e experiências. Nós que agradecemos sua presença aqui. E vamos começar com a senhora contando um pouquinho os trabalhos que desenvolve na área de análise acústica. Como que elas funcionam? A gente pode fazer uma análise em relação à produção dos sons da fala e à produção da voz pela questão perceptiva. Então, o que eu escuto e faço um julgamento, vamos dizer assim, uma avaliação nesse sentido, que ela é mais subjetiva, né? Então, depende muito também desse profissional, vamos dizer, desse avaliador. Já a análise acústica, através de uso de tecnologia, de um software, eu gravo e eu posso fazer análise que são mais mensuráveis. Inclusive, eu posso fazer medidas de como os sons são produzidos e também características das questões da voz. E que, por conta disso, somado à análise perceptiva, auditiva, não substitui, mas somados a gente vai poder encaminhar uma melhor avaliação e até mesmo um melhor tratamento, vamos dizer assim, quando se trata da questão clínica. Porque esse software, por exemplo, ele também é usado na Polícia Federal, então também é utilizado para fazer análise de identificação de crime, comparação de locutores, para poder identificar, não só por uma análise subjetiva, perceptiva, eu acho que é o criminoso, mas também que tem todos os princípios mais mensuráveis, vamos dizer assim, para chegar à conclusão de uma determinada situação de crime. Então, eu posso usá-lo tanto na questão de fala e voz normais, vamos dizer assim, quanto na questão clínica, quanto na questão forense também, que a gente daí vai fazendo algumas relações nesse sentido, dependendo das parcerias e do objetivo das pesquisas. Quando a professora fala na parte clínica, aí a professora me corrija se eu estiver usando um termo errado. Quais são as doenças, se for esse o caso, que podem ser diagnosticadas ou tratadas com análise acústica? Não necessariamente só doença, mas, por exemplo, cantores. Eu posso verificar como que está, pela análise acústica, eu posso verificar questões relacionadas à voz desses cantores e propriamente relacionado a patologias. Então, por exemplo, eu tive um quadro de derrame, de AVC, ou então um traumatismo craniano. Essa pessoa fica com dificuldade na produção dos sons. Eu também posso verificar o que acontece em termos de discurso, mas eu também posso ver como esses sons são produzidos. E tem uma linha de pesquisa extremamente interessante que diz, o que eu escuto, por exemplo, não sei se você já notou, quando a criança fala assim, eu quero, pega o prato, você pede para a criança, e ela diz, o pato, e você diz, não, é o prato, e ela fala, é o pato, porque, na verdade, essa criança está num processo de aquisição desse som. Então, são essas medidas que eu consigo ver nesse processo. Então, a gente até diz, o que está acontecendo com essa criança? Ela está fazendo uma situação encoberta. A minha análise perceptiva não alcança, não é porque eu sou surda, é por uma questão mesmo de percepção auditiva. Mas, pela questão da análise acústica, pelos detalhes, pelas medidas, a gente pode verificar que esse som ele está vindo. Como é que está acontecendo isso? Eu vejo a produção dos sons, eu vejo a produção da voz. É isso que a análise acústica permite, e daí, nesse sentido, acaba... Não, é errado a gente dizer que é mais objetivo, mas sim, é bem mais mensurável. Uma outra área que a professora trabalha muito é a área da fissura, né? Queria que a professora contasse um pouquinho como que é realizado esse teu trabalho, quais são as pesquisas que tem com esse tema. A fissura lábio-palatina, vamos dizer assim, ela é muito recorrente. No mundo, a cada 2 minutos, nasce uma criança com fissura, e no Brasil, 1 a cada 650 nascidos vivos. Então, se a gente fizer um cálculo do IBGE, quantas crianças nascem por dia, em torno de, a cada 4 horas, nasce uma criança com fissura. Nossa! Mas existe muita resistência por parte dos profissionais nesse sentido, né? Então,
Não sei ainda se é receio, eu não sei se essas pessoas ainda pensam que tem que ter um lugar específico para ser encaminhado. Então, nesse sentido que a gente tem que cada vez mais fomentar pesquisas na área das fissuras. Né? Eu trabalho há muitos anos mesmo e sou voluntária de uma ONG. Né? Então, a gente viaja o mundo afora, fazendo treinamentos, para você ver que só não é a nível nacional, né? A nível internacional. Então, a gente viaja o mundo fazendo pesquisas, fazendo colaborações com os profissionais locais e também, principalmente, ajudando essas pessoas em termos do tratamento. Mas o mais interessante é que é uma área que as famílias se propõem muito a ajudar nas pesquisas, talvez porque elas mesmas busquem a melhora. Precisem de ajuda também. Né? Então, nasce muito. É a primeira malformação de crânio mais recorrente, de crânio-face mais recorrente, a primeira. Então, é preciso muita pesquisa. Né? A gente fala, está em 2023, diminuiu a incidência, ou já avançou bastante. Não, tem muita pesquisa. Inclusive, o meu doutorado, eu fiz a relação, vou fazer a relação que você me perguntou. Claro. Como que eu fiz análise acústica dos sons da fala de uma pessoa com fissura lábio-palatina, porque daí muda a produção do som, e eu fui ver essa produção do som. Né? Nossa. Foi um trabalho bastante inédito, porque o que a gente vê nessa fala, vamos dizer assim. Né? E o que a professora viu? É uma pergunta bem importante. Na verdade, o meu doutorado foi na área de linguística, em produção dos sons da fala, e a gente vê que o que o paciente ou a pessoa com fissura faz é da mesma forma das regras do português brasileiro, vamos dizer assim, só que essas medidas que eu te falei são diferentes. E talvez por isso, talvez porque não foi objeto da minha pesquisa, essas pessoas não reconhecem a dificuldade na fala. Então, quando você grava a fala delas, elas dizem, sou eu que estou falando? Elas mesmo não percebem, porque talvez essas medidas para ela está dentro do português, só que são diferentes do que a gente escuta como um problema, vamos dizer assim. Professora Rita, a senhora é professora do Programa em Saúde da Comunicação Humana, também da graduação em Fonoaudiologia aqui da Tuiuti, e participa ativamente da organização dos seminários de pesquisa e iniciação científica aqui da universidade. Eu queria que a professora falasse um pouquinho da importância que do aluno que já pensa em seguir na área da pesquisa, em ser um pesquisador, a importância que é ele começar já na graduação. E como que ele leva isso até o mestrado? Como é o caminho que ele percorre? Amanda, eu não sei se o aluno da graduação ele pensa em ser pesquisador, porque assim Muito tem jovem muito, também, né? é muito medo. A pesquisa é algo muito distante dele. Eu acho que você tem que convidar esse aluno e daí sim construir com ele. E não tem como ele não verificar a capacidade dele. É só uma questão de receio, de você falar, olha, né, vou te orientar e a gente vai juntos construir. Porque eu lembro de um aluno uma vez que a gente perguntou numa sala de aula qual é a imagem que você tem da pesquisa. E ele falou, eu tenho a imagem de uma pessoa de jaleco branco, um cabelo bem descabelado, com um tubo de ensaio saindo fumaça. Né? Então, algo distante. Mas a pesquisa não é distante. Né? A gente vai no mercado, tem vigilância sanitária, pesquisa para tudo. E é isso que, né, eu acho que os objetivos dos órgãos de fomento de pesquisa é justamente trazer esses alunos da graduação para esse caminho da pesquisa. E aí sim, Amanda, é apaixonante, porque a partir do momento que o próprio aluno se reconhece, vou dar usar uma palavra, não sei se é bem essa, como capaz de construir, aí é um caminho sem volta. Né? E eu nunca vi um aluno que falou, não gostei disso, não é para mim. Né? Era só uma questão de um start, assim, para ele, de uma confiança, de um voto de confiança. Ele mesmo, para ele mesmo, não era nem meu para ele, né? Porque estava ali. Aí sim, aí a gente vê que parte da iniciação científica, já parte para a questão do TCC, e assim, esses alunos provavelmente vão ter uma expectativa de mestrado, porque, como eu te disse, é um caminho sem volta para eles, porque eles veem também o quanto eles estão contribuindo para a sociedade. Para a sociedade, né? Sim. Muito interessante. Professora Rita, eu ficaria horas aqui conversando com você, mas o programa tem o tempo certinho ali. E, para finalizar, eu queria muito que a professora deixasse uma mensagem final para esses alunos. Posso falar da minha experiência? Por favor. Amanda, eu não fiz mestrado e doutorado para ser professora. Olha. Né? Eu fiz mestrado e doutorado.
Até o meu mestrado e o meu doutorado foram na área da malformação facial, mas eu queria pensar mais sobre isso, refletir mais sobre isso e contribuir mais, né, para essa população, Como vamos dizer assim, profissional. como profissional. E fui capturada pela questão da docência, né, capturada mesmo, porque daí virou um centro da vida. Mas eu acho que não pense, né? É óbvio que tem pessoas que desejam a área acadêmica, no docência, mas não pense que é só para isso que você faz um mestrado ou doutorado, o quanto isso contribui para a sua vida na sua atividade, seja prática, seja clínica, é muito importante. E aí, né, eu fui capturada, como eu digo, mas assim, acho que em todos os sentidos, acho que até financeiro, sempre vai ter um impacto. E acho que a primeira pergunta, quando a gente fala, né, para os professores, o que você espera, né, como profissional, muitos falam ajudar as pessoas. E, às vezes, você pode ajudar na docência, né, produzindo pesquisa, e, às vezes, a busca de um mestrado e doutorado é você produzindo, para você fazer o melhor na sua prática, né, profissional. Eu acho que eu sempre falo isso para os meus alunos e acho que eu tive a oportunidade de falar agora nessa situação. Não, e é uma excelente visão. Muito obrigada por compartilhar isso com a gente Amanda. e estar aqui no episódio. Obrigada. Até a próxima. Esse foi o Fala Tuiuti de hoje. Se você tem uma sugestão de pauta, envie um e-mail para imprensa@utp.br. Apresentação e roteiro, Amanda Macedo. Edição e finalização, Laboratório de Som e Imagem da Universidade Tuiuti. Até a próxima!